abençoe. Oremos, irmãos. Bendito Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Deus, por essa noite que o Senhor reservou para essas famílias estarem aqui, ó Deus, e ouvir a exposição da Tua palavra por meio do Teu servo. Faz dele um instrumento nas Suas mãos, ó Pai, de maneira que sejamos edificados pelo Senhor. Que a Tua palavra seja pregada aqui com autoridade essa noite, que os nossos corações estejam abertos para nos submeter à autoridade da Tua palavra. Edifica a Tua igreja, guarda o Teu povo, pastoreia os nossos corações, abençoa-nos, ó Deus, é o que nós pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, sou o pastor David, estou pastoreando ali em Fortaleza e hoje, a convite do conselho, estou aqui podendo trazer uma porção das Escrituras Sagradas que certamente falará ao meu e ao seu coração. Quero, no nome do conselho da IP Cairóis, ali em Fortaleza, estender também as saudações do conselho daquela localidade para o conselho e a igreja local, bem como o presbitério, que também está aqui representado, pelo reverendo Ian, que é o presidente, e o tesoureiro. Então, Deus os abençoe e que nós tenhamos um momento aqui de reflexão. Amados, a palestra não será só eu discursando a vocês. Se porventura você tiver alguma pergunta, algum questionamento no momento que eu estiver expondo, levante a sua mão, dê um sinal e eu vou atendê-lo para que nós venhamos trazer aqui respostas para os nossos corações à luz das Escrituras Sagradas. Queridos, o tema é a família cristã e os desafios contemporâneos. O tema ele é abrangente. Certamente esse tema está carregado de ensinos, definições, que uma única palestra não é suficiente para tratar do assunto. Entretanto, o meu desejo aqui nesta noite é introduzir algumas questões para a nossa realidade, para que eu e você estejamos refletindo ao decorrer da nossa caminhada cristã sobre algo que é extremamente crucial para a Igreja do Senhor. Pois se nós negligenciarmos tal tema, que permeia as Escrituras Sagradas, nós iremos estar fadados a sermos influenciados por este mundo de trevas, este mundo que é anti-Deus. Por isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Esse será apenas um texto introdutório, e iremos ler alguns outros. Então, deixe a sua Bíblia aí, às mãos, para que nós estejamos ali acompanhando algumas questões pertinentes. Pois bem, meus irmãos, como eu estou dizendo, esse tema ele é abrangente, a ideia é introduzir-nos em algumas reflexões e, na medida do possível, trazermos alguns esclarecimentos sobre esse tema que é tão controverso, em vista daquilo que nós estamos presenciando hoje, a desconstrução da família cristã. Por isso, vamos tomar esse texto, Josué 24, Josué 24, verso de número 15. Texto muito conhecido. Se você não tiver uma Bíblia, não sei se todos aqui são cristãos, certamente você já deve ter visto esse versículo num carro, num caminhão, em uma porta de geladeira. De qualquer forma, esse versículo aqui ele é muito conhecido. Entretanto, as pessoas não meditam sobre as implicações da declaração de Josué, à luz da conquista da terra prometida e da geração posterior. Então, nós vamos trazer algumas questões aqui para nossas vidas. Josué 24:15 diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou
ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Se puderem abrir uma luz aqui, que a minha vista aqui já não é mais como antes. Meus irmãos, quando Josué disse diante do povo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tinha bem claro em sua mente o que significava representação. Ele entendia, bem como toda a nação de Israel entendia isso, que o patriarca da família, o patriarca da tribo, carregava todo um significado de responsabilidade, de transmissão da lei do Senhor e de preservação de tudo aquilo que significava estar inserido em um contexto de aliança. Infelizmente, nós perdemos essa ideia de representação. Nós fazemos isso quando nós apresentamos os nossos filhos para o batismo. Nós juramos ensinar o caminho do Senhor, nós juramos preservá-los e fazer com que eles, em uma idade própria, professem a sua fé em Cristo Jesus, reafirmem os símbolos estampados nas declarações dos pais. Nós fazemos isso sempre que é oportuno. Só que nós temos a tendência de nos esquecermos do que significa de fato representação. Então, quando Josué, diante do povo, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dizendo para o povo de Deus que ele iria preservar a sua família, que ele iria instruir a sua família continuamente, como diz a lei do Senhor, no deitar, no levantar, no caminhar, nas conversações mais simples da vida. O patriarca, o representante legal da família, representante também espiritual, estaria carregando todo esse ensino, para que a sua descendência de fato fosse uma bênção na presença do Senhor. Às vezes nós fazemos até esses juramentos diante da igreja, mas nós não levamos tão a sério. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos dos devocionais diários, nós esquecemos das devoções familiares, nós nos esquecemos de preparar os nossos filhos para a realidade do mundo, e nós temos a tendência, ao nos esquecermos dessa ideia de representação, nós temos a tendência de deixar os nossos filhos à mercê deste mundo. É por isso que a igreja se vê hoje mais refletindo a cultura do mundo do que os padrões bíblicos. Então, os pais, desde já eu já trago uma contextualização aqui para os pais. Então, pesa sobre os pais a responsabilidade de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não somente como um versículo na geladeira ou na porta do carro, mas entender o que isso significa num contexto de aliança, de pacto, ou seja, preparar os filhos desde a idade tenra a enfrentar as realidades deste mundo. Eu não me recordo a idade, mas os meus filhos eram muito novos, quando eu cheguei para eles e disse, olha, hoje eu vou falar sobre o inferno. O inferno é um local, é um estado de ranger de dentes. Sabe quando você tem aquele desespero de escutar um dentista com aquela maquinazinha ali perfurando o seu dente? Só aquela sensação de desespero. O inferno é muito pior. Mas Cristo, Ele salva, Ele transforma, Ele regenera, Ele nos guarda. Ou seja, cruz e depois maturidade mediante as experiências vivenciadas. Meus irmãos, eu estou dizendo isso porque, à luz do que eu e você conhecemos da nação de Israel, eles sempre estavam flertando com o Egito. Na peregrinação, eles estavam dizendo, olha, era melhor nós estarmos lá no Egito. Tínhamos cebola, mas eram escravos, eles se esqueciam disso. Eles só se lembravam da carne, dos legumes. Eles se esqueceram de que eles eram escravos no Egito. O Senhor os libertou,
e os comissionou a estar inseridos em um contexto de aliança que traz sérias implicações doutrinárias para toda a existência do povo do Senhor. E nós cristãos não é diferente. É por isso, meus irmãos, que nós devemos sempre estar trazendo à nossa memória as nossas responsabilidades como pais. Porque a distorção da família se dá por causa da negligência, primordialmente dos pais. Então, só um exemplo prático. Quando uma mãe muito atarefada, e nós sabemos que as mães têm muitas responsabilidades. Quando uma mãe muito atarefada, quando um pai que está envolvido muito com o seu trabalho, diz assim: olha, deixa ele aí na televisão e vamos fazer as nossas coisas, sem se preocupar com o que a criança está assistindo, sem se preocupar com as programações, propagandas ele está vendo, isso é perigoso, porque nós estamos deixando de cumprir o nosso papel como representante espiritual dos nossos filhos e os colocando à mercê de um mundo que não tem parâmetro algum bíblico. Eu estava assistindo um desenho com o meu filho de 10 meses, um desenho educativo. De repente, apareceu uma propaganda no YouTube de cunho sexual. Olha só o perigo que uma criança corre quando ela está sozinha. Então, quando eu estava lá, quando eu estava ali presente, aí eu logo tirei aquelas imagens. Mas imagine se eu tivesse deixado ele no berço diante de uma televisão. Imagine se eu deixar o meu filho de 5 anos, 10 anos, diante de tudo aquilo que o mundo tem a apresentar. Porque as nossas reuniões, geralmente são na quarta ou na terça, no domingo é uma maior porção das bênçãos do Senhor que nós temos, mas o seu filho fica muitas horas no colégio, o seu filho fica muitas horas diante de entretenimentos. E se você não tiver cautela, se você não tiver parâmetros, certamente os seus filhos irão ser mais influenciados pelo mundo do que pelas Escrituras Sagradas. Porque há uma proporção que não dá para comparar, no sentido de que contexto de igreja e contexto secular. Então, quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pontuando que era responsabilidade do povo a quem eles iriam servir, tudo isso estava bem claro na mente de Josué. Por isso, meus irmãos, que nós vemos não somente nas peregrinações no deserto, mas também já na terra prometida, o povo inserido em um contexto de aliança, mas flertando com outros deuses. Porque, de fato, eles entendiam o que significava essa declaração, mas nunca a assumiram de fato para os seus corações. E nós temos, meus irmãos, que resgatar para as nossas vidas esse princípio de que os pais representam os seus filhos diante do Senhor, não somente diante da igreja. Você é o profeta no seu lar. É você que tem a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor revelada aos seus filhos. É você que é sacerdote no seu lar. Você tem um compromisso de estar intercedendo pelos seus filhos no seu lar. E também como rei, você foi chamado para governar o seu lar diante de Deus. Então, aquele mesmo ofício tríplice presente na pessoa de Cristo de forma perfeita, traz implicações práticas para nós cristãos. Profeta, sacerdócio e rei. Então, meus irmãos, como introdução, nós devemos entender que a ideia de representação percorre toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura. É por isso que, nos maiores desafios que nós enfrentamos neste mundo, nós devemos sempre nos voltar para as Escrituras Sagradas e também para a base do que constitui a família. Porque quando Jesus estava diante de religiosos discutindo sobre divórcio, ele falou sobre o quê? No princípio foi assim. Mas devido à dureza de coração de vocês, foi dado a questão do divórcio. Porque vocês não conseguem perdoar. Vocês não conseguem conviver de forma amorosa, respeitosa, temente ao Senhor, liberando um perdão sem condição. Então, devido à dureza de coração de vocês, foi dado essa oportunidade, mediante isso,
do divórcio. Mas no princípio, o casamento é assim. Então, meus irmãos, diante dos desafios, nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas, principalmente para as bases. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, Gênesis 1. Versos 27 e 28. Rapaz, colar aqui, viu? Meu irmão, por favor. E eu tô com as unhas encostando quase. Obrigado, meu irmão. Pois bem, meus irmãos, quem poderia ler aí para mim Gênesis 1, versos 27 e 28? Amém. Diante de todos os desafios que o cristão enfrenta, diante de todos os dilemas que ele se depara, ele tem que se voltar para as Escrituras Sagradas, para a base do que constitui a família. Então, a origem e a essência da família está no Senhor, segundo a sua palavra revelada. E em Gênesis 1, 27 e 28, nós temos de forma clara uma distinção, criatura e criador. E nessa distinção, nós devemos compreender que o homem, ele é dependente de Deus. Pois ele, como criatura, ele se vê inserido nessa necessidade essencial de estar ligado a alguém que o orienta. É por isso que nós vemos inúmeras pessoas procurando caminhos, manifestações religiosas, religiões, a fim de ter algum contato com o sagrado. E mesmo nessa realidade, onde eles consideram como verdade para suas vidas, eles se veem em desesperança, com um vazio no coração. De qualquer forma, o sagrado está presente na vida de todo homem e de toda mulher, porque Deus, Ele é o autor da vida, e nós, como criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, dotados de razão, raciocínio, nós podemos emitir juízos, nós podemos nos relacionar de forma afetiva, a parte de instintos que são tão presentes nos animais, mas que, hora ou outra, se aparece aí um grupo querendo identificar o ser humano com os animais. Apesar de tudo isso, o homem, ele tem essa inclinação de se voltar para o sagrado. Seja de forma verdadeira ou mentirosa, ele está inserido em um contexto onde ele necessita de um Deus que seja a origem da sua existência e pela sua palavra, no caso, no nosso contexto, a revelação bíblica, seja normativa para a sua vida. Quando nós fugimos disso, aí há as deturpações. Não queremos assumir a autoridade no lar, não queremos que os nossos filhos se sujeitem a conselhos benéficos, ou seja, os deixamos como se eles fossem a autoridade constituída no lar. Há várias deturpações, anomalias nesse sentido, devido a nós nos distanciarmos daquilo que preceitua as Escrituras Sagradas, em termos de origem e propósito. Então, quando nós analisamos Gênesis 1, 27 e 28, e também 2, verso 7, diz assim:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora vá para o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Mas agora, se nós voltarmos para o versículo 17, ainda no capítulo 2, nós leremos o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Josué, quando ele se deparou com uma questão difícil diante do povo, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma representação legal constituída pelo próprio Deus, e eu vou assumir isso para a minha família. Vocês escolham a quem vocês querem servir, se o Deus da aliança ou dos amorreus, onde vocês vão habitar. Então, diante dos desafios contemporâneos, nós devemos nos voltar para as Escrituras Sagradas, porque é na Escritura que nós temos a vontade revelada de Deus no campo espiritual, social e cultural. São os mandatos criacionais. Meus queridos, após a entrada do pecado no mundo, certamente o pecado afetou toda a constituição humana. Ao invés de ele interpretar a sua realidade à luz de Deus e sua palavra, ele quer ser o autor da realidade constituída. Ele quer reinterpretar o mundo à luz da sua vontade. Quando isso acontece, nós nos deparamos com miséria, desgraça, ruína, que foi a anomalia entre Adão e Eva e a serpente. Mas quando nós observamos os mandatos criacionais e assumimos para nós cristãos, porque apesar da entrada do pecado no mundo, os mandatos criacionais ainda estão em vigor. E que mandatos criacionais são esses, pastor? Primeiro, é a nossa relação com Deus, a nossa relação espiritual. O mandato espiritual que o Senhor constituiu para Adão. Olha, não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali, o Senhor já deixou claro para Adão que ele era distinto da sua criação. Ele é Senhor soberano, e é Ele quem preceitua o que o homem deve obedecer. Nesse sentido, Adão ele deveria manipular toda a sua realidade à luz desse Deus autoritativo. Porque quando Deus falou, Ele estava dizendo para o homem que o homem dependia dele, que lhe devia sujeição. Caso contrário, ele se veria alheio a qualquer benefício espiritual. Então, o mandato espiritual é quando nós assumimos a vontade de Deus para nossas vidas e transmitimos. É por isso, meus irmãos, que os reformadores tinham isso bastante claro em suas vidas. Toda teologia, toda vida prática, independente do contexto onde você estiver inserido, você deve viver diante de Deus. Porque eles compreendiam que o mandato espiritual afeta toda a caminhada cristã. Se você não estiver bem com Deus, a sua família não vai bem. Se você não estiver bem com o Senhor, o seu casamento não estará em harmonia. Então, o mandato espiritual é a ideia de que Deus, simplificando aqui a questão, é a ideia de que Deus determinou ao homem, como representante dele na criação, obediência, sujeição para a conservação da vida. Então, quando o homem quebra esses parâmetros revelacionais, ele está à mercê de todos os problemas que nós conhecemos.
Adultério, fornicação, mentira, traição, falsidade, egoísmo. Então, o mandato espiritual, digamos assim, é a coroa que estabelece todas as demais relações que devem estar debaixo desses pressupostos. O Criador, o Deus que está no controle de todas as coisas e exige do homem sujeição. Mas nós vimos no versículo 27, continuando, nós vimos no versículo 27 que o Senhor deu ordens ao homem. Olha, multipliquem-se, sujeitai a terra, dominai sobre ela. Ou seja, há de forma clara aqui para Adão, além de um mandato espiritual, um mandato cultural. Ele deve sujeitar a cultura ao Senhor. Meus irmãos, isso é tão impressionante que afeta até o nosso evangelismo. Quando o Senhor disse assim para os seus apóstolos: olha, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos em meu nome e ensinem a guardar o que eu vos tenho dito. Geralmente, quando nós analisamos esse texto, nós pensamos que o princípio primordial dessa declaração é fazer discípulo, é conquistar almas. E nos esquecemos do que vem anterior: é-me dado toda a autoridade. O que deve orientar o nosso evangelismo é o senhorio de Cristo. Ele é Senhor sobre todo o universo. Não há uma esfera humana, como disse Abraham Kuyper, que o Senhor não possa dizer: é meu. Porque, de fato, com toda a autoridade, Ele mantém o universo e toda a realidade está sujeita a Ele, seja o mundo visível ou invisível. Por isso que Ele pode dizer: é meu, porque tudo pertence ao nosso Senhor. Então, o mandato cultural é o fato de você carregar as implicações da imagem e semelhança de Deus na sua vida, no trabalho, na educação, nos fazeres domésticos. Ou seja, é sujeitar esse mundo aos pés de Cristo. Só que entre o mandato cultural e o mandato espiritual está o mandato social. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. E a ideia é de que essa mulher é idônea, é preparada não para assumir o lugar do homem, mas para fazer com que o homem atinja todo o seu potencial. O homem, ele é melhor com a mulher auxiliando, como uma mulher idônea, capaz, do que se ele estivesse sozinho. Então o Senhor disse: olha, não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma mulher idônea, que irá auxiliá-lo naquilo que ele precisa. Nesse sentido, havia uma relação social entre o homem e uma mulher que dependia de uma relação com Deus. Então, os mandatos criacionais, meus irmãos, é o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O que eu estou apresentando aqui para vocês nesta noite, meus queridos, é que, sem estarmos espiritualmente bem com o Senhor, nós não poderemos fazer nada com a nossa família. Se nós não estivermos bem com Deus, e devido a isso a nossa família estiver em desarmonia, certamente nós não iremos influenciar ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para nós e nos ver como iguais. Porque quando Jesus disse: olha, vocês são sal e luz deste mundo, então os homens irão ver as obras de vocês e irão glorificar o Pai. Então, quando nós assumimos o mandato espiritual e estamos bem familiarmente, certamente a cultura será influenciada por nós. E nós não iremos estar à mercê da cultura, sabe por quê? Porque nós não fazemos parte deste mundo.
Este mundo é anti-Deus, mas nós temos um Senhor que não somente é nosso Redentor, como também é Senhor. Então, como filhos seus, nós levamos a sua palavra para que outros se sujeitem a Ele. Amados, muitos problemas familiares poderiam ser resolvidos se os meios de graças forem observados. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Toda família que está em problemas, geralmente os meios de graça não são observados, nem no contexto eclesiástico, nem familiar. Os meios de graça são leitura da palavra, primordialmente ceia, batismo, sem sombra de dúvida. Mas o Senhor, Ele também nos deu o mecanismo para que a nossa fé seja fortalecida e a nossa vida esteja preservada. Meditação da palavra, oração, é algo essencial para o cristão. Mas geralmente quando falta isso em um contexto familiar, aquela família não está bem com Deus. E por ela não estar bem com Deus, ela não vai estar bem consigo própria. E consecutivamente, estará na mercê do mundo. Então, quando a família não observa aquilo que é princípio cristão, essa família ela se vê em uma realidade onde ela não terá força para rejeitar o adultério, para rejeitar a mentira, para rejeitar a falsidade, a hipocrisia, o egoísmo, a falta de generosidade. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo isso nos é possível porque é Ele quem nos habilita. É o Senhor quem nos faz perdoar as traições. É o Senhor quem nos faz sermos generosos quando nos falta, porque nós cremos na providência divina. É o Senhor quem nos leva a compreender que determinadas atitudes agora, lá na frente, trará consequências desastrosas. Por exemplo, tem determinadas crianças que elas são tão, assim, como é que eu posso dizer, sem assustar os irmãos? Tem crianças que são tão preservadas da realidade do mundo, que quando elas se deparam com o mundo, elas sofrem demais. Os pais protegem tanto, que quando elas se deparam com a realidade do mundo, que os confronta, que bate, que maltrata, elas se veem, muitas das vezes, em depressão e por aí vai. É uma escada que os leva para baixo. Sendo que as Escrituras Sagradas nos mostram, meus irmãos, que nós devemos experienciar os nossos filhos. Devemos colocar responsabilidade sobre eles. Devemos exigir prestação de contas. Ou seja, nós estamos preparando-os para ser bons cristãos, bons cidadãos, e ao se depararem com a realidade frustrante da vida, se sobressaírem a todas as dificuldades. Tudo isso são parâmetros bíblicos que pressupõem um mandamento espiritual, social e cultural. Amados, até aqui tudo tranquilo, claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que bom. Então, meus irmãos, as Escrituras Sagradas nos dão parâmetros para nós enfrentarmos este mundo de trevas, porque o pecado afetou todo o cosmos. As Escrituras nos dão parâmetro, e a partir da origem e essência da família, que está em Gênesis, que percorre toda a Escritura Sagrada, nós vemos que há definições. E por mais que algumas pessoas queiram fugir dessas definições, entretanto, nós devemos nos pautar nas Escrituras Sagradas. Porque o problema é a perda de definições. É a perda de definições. Hoje, nós se utilizamos de determinados termos que nós não nos preocupamos em definir, em dizer o que significa e quais são as implicações práticas daquele termo. Sproul, analisando Agostinho, ele dizia, olha, para debatermos sobre o livre-arbítrio, primeiro nós temos que definir o que é, aí depois nós debatemos, depois nós dialogamos, porque se não houver definições, nós vamos falar e não vamos chegar a lugar algum.
E é isso que o mundo tende a fazer com a família cristã. Porque, vejam, meus irmãos, que nas Escrituras Sagradas, o Senhor fez homem e mulher. Sexo distinto. E a natureza de ambos também é diferente. O homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. Não somente a natureza nesse sentido é diferente, como a posição de representação também o é. Uma vez eu estava conversando com alguns casais, aí eu fiz a seguinte pergunta, porque eu tenho um filho de 18 anos, aí eu fiz a seguinte pergunta: meus irmãos, se eu não estiver em casa, quem é a autoridade que me substitui no meu lar? Aí alguns irmãos, o Kevin, que já é maior de idade, que é o filho mais velho, o homem. Aí eu disse, não, é a minha esposa. Ele atingiu a maioridade para o Estado, mas enquanto estiver debaixo da minha tutela, ele vai comer do meu pão e do meu cinturão. Só brincando, irmãos, só brincando. Ou seja, quem diz isso não sou eu, é as Escrituras Sagradas. E quando nós compreendemos a posição de cada um, meus irmãos, como é maravilhoso nós entendermos a natureza, nós entendermos a posição de cada um, à luz dos mandatos criacionais que ainda está em vigor. Mandato espiritual, social e cultural. Quando nós compreendemos isso, há harmonia dentro do lar. Há harmonia dentro do lar. Quando nós compreendemos isso, há respeito, há compreensão, há carinho, há afeição. Uma vez eu estava dando um estudo para alguns líderes, aí eu disse assim, meus irmãos, os irmãos já pararam para pensar sobre como os oficiais hoje são tratados? Às vezes de forma desrespeitosa, vexatória, com desdém, desprezo. Às vezes há aquela familiaridade, há aquele amor, há aquela submissão, mas não há tanto aquele reconhecimento de autoridade, porque nós vivemos mais um desafio, é a perda de autoridade. O nosso país é expert em fazer com que a autoridade seja vista com maus olhos. Aí eu disse assim para eles, olha, eu sou pai, e eu sou esposo, mas eu também sou pastor, e a minha esposa tem que saber disso, os meus filhos têm que saber disso. Então eu conversei com eles e pedi para os meus filhos, olha, na igreja, me chamem de pastor, porque eu sou pai, eu sou esposo, mas também sou pastor de vocês. Da mesma forma os presbíteros. Os filhos dos presbíteros, num contexto eclesiástico, têm que dizer presbítero tal, com respeito. Não é que a afeição paternal esteja sendo negligenciada e excluída, mas é porque as Escrituras nos encheu de parâmetros para que haja harmonia, porque quando nós entendemos a posição de cada um, fica mais fácil nós compreendermos declarações, exortações, o porquê disso e não daquilo. Então, quando o Senhor definiu as posições no Éden, Ele definiu para que o seu nome seja glorificado nesses parâmetros. É por isso, meus irmãos. Agora, eu não vou me deter muito nisso, porque os irmãos sabem bem do que eu estou falando. Mas vamos para os desafios contemporâneos. Mas tem só uma imagem, essa imagem, ela retrata bastante. Gostaria que você ficasse com isso em mente. A partir da autoridade do pai, estabelecida pelo próprio Deus, e a mulher como auxiliadora, os filhos são protegidos. Não somente os filhos, mas os cônjuges também. Quando eu era novo convertido, deixa eu exemplificar da seguinte maneira. Quando eu era novo convertido, eu me deparei com uma situação que foi muito difícil para mim, porque eu era neófito na fé, e eu estava me deparando com uma situação muito complicada. Só que devido às Escrituras Sagradas, eu me comportei diferente, mas lá na frente eu percebi que
foi a graça de Deus, foi a misericórdia divina. Né, no trabalho tinha uma jovem, né, insistindo, né, em se relacionar comigo. Aí eu disse: olha, eu sou casado. Aí a jovem, posteriormente, passou uma semana, 2 semanas, aí ela insistiu novamente: olha, eu tenho um filho de 1 ano, que era o meu primeiro filho. E essa jovem, ela muito atraente, e tinha esse problema, e ainda tinha os colegas dizendo: rapaz, o David é besta, para não dizer uma palavra, né, um palavrão. Aí, rapaz, como é que pode? Talvez ele não goste da fruta. Aí começou a chacota. Aí eu cheguei para minha esposa, aí eu disse: olha, está acontecendo isso no trabalho, né, uma jovem lá, insistindo. Eu disse que era casado, né, eu disse para ela que eu sou cristão, mas ela fica insistindo, e ainda há a problemática dos companheiros ali me perturbando. Aí a minha esposa, né, eu me casei com 19 anos, né, então nós éramos jovens. Aí a minha esposa: vamos orar ao Senhor para Deus lhe fortalecer. E fomos orar, eu e ela. Graças a Deus o Senhor me preservou, né, de pecar contra ele e contra a minha esposa. Futuramente, essa jovem chegou: David, eu queria compartilhar algo com você. Eu: oi. Estava lendo no intervalo do trabalho. Ela: oi. Rapaz, eu entrei para a igreja. Foi a última vez que eu falei com ela, até porque eu fui demitido posteriormente. Mas vejam, meus irmãos, o que parâmetros bíblicos podem fazer? Reconhecendo a minha dependência ao Senhor, e o fato, mesmo sem saber, de que o Senhor me deu uma esposa para me auxiliar, eu me socorri a ela. Olha, está acontecendo isso. Se ela não fosse uma mulher sábia, o que é que ela teria dito? Talvez tu já tenha caído lá, né? Isso aí deve ser a coisa da tua mente, do teu coração. Talvez é tu que esteja interessado. Mas graças a Deus houve sabedoria, maturidade, espiritualidade, e conseguimos vencer essa batalha. Mas se fosse uma mulher rixosa, como diz Salomão, né? Se fosse uma mulher que tormenta o esposo, que não auxilia, meus irmãos, talvez fosse mais motivo ainda para eu cair em desgraça. Então vejam, meus queridos, o que as Escrituras faz com o nosso coração que é inclinado ao pecado. Porque Tiago diz que nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos desejos desenfreados. Então, as suas tentações, os pecados que você tende a vencer, são aquilo que o seu coração almeja, e Satanás cria circunstâncias. Você se verá em meios aonde as pessoas, as circunstâncias, há um ambiente propício para você pecar. Mas tudo aquilo ali é um reflexo daquilo que já deseja o seu coração, se rebelar contra Deus. Então se socorra nas Escrituras Sagradas e nas pessoas que o Senhor estabeleceu para a sua preservação e fortalecimento. Porque o Senhor capacitou a sua mulher para lhe auxiliar. E essa capacidade, essa ideia de idoneidade, nos traz a ideia de efetividade. Ela irá lograr êxito no auxílio. Então a mulher, ela ergue o homem espiritualmente. Ela faz com que o homem atinja um potencial que sem ela não atingiria. É isso o papel da mulher. Entretanto, o homem, como autoridade do lar, ele transmite a mensagem do Senhor, ele ora pela sua família, ele governa o seu lar segundo as Escrituras Sagradas, deixando bem claro que a mulher não pode ser pisada pelo homem, mas amada, respeitada, a ponto de entregar a vida por ela, assim como Cristo fez. E a mulher, em contrapartida, ela não deve querer o lugar do homem, porque Deus não lhe deu essa posição. A mulher, ela tem que ficar na posição que o Senhor a estabeleceu. Nesse sentido, ela deve se sujeitar, não como escrava, como mulher que está ali para satisfazer os desejos do homem,
mas como uma mulher amada, respeitada, que é fruto de afeição e admiração por parte do seu marido. Então, meus irmãos, tudo isso que eu estou dizendo nos leva, ao nos depararmos com os desafios contemporâneos, a refletir sobre a nossa posição, a natureza que o Senhor estabeleceu, a constituição da família que o Senhor estabeleceu ainda no Éden. Havia uma palavra, havia um comissionamento, havia uma relação afetiva ali, ainda no Éden, onde o Senhor deveria ser glorificado em tudo. Com a entrada do pecado no mundo, afetou toda a ordem criada. Entretanto, em Cristo Jesus, a nossa mente é regenerada e agora há um pendor para as coisas do Espírito, que gera vida. Então, diante dos desafios contemporâneos, olhe para as Escrituras Sagradas, que é uma outra coisa que eu gostaria de considerar com a igreja. Que tipo de desafios, meus irmãos, nós estamos vivenciando? A primeira é a desconstrução da família. Amados, há posicionamentos de homens intelectuais, ditos sábios, que paulatinamente desconstrói a família segundo as Escrituras Sagradas. E às vezes os cristãos não se dão conta disso. Por exemplo, quando os filhos são colocados como autoridades do lar, e não os pais. Os filhos dizem o que querem comer, dizem que horas vão dormir, que horas vão acordar, que tipo de colégio querem ficar. Ou seja, não é que eles estejam sugerindo, eles estão determinando. E há muitos pais que sequer quebram essa autoridade, ou usurpação de autoridade, porque muitos filhos fazem isso. Por exemplo, os meus filhos, eles sempre foram ensinados a pedir a bênção ao pai, à mãe, os avós, os tios. E só para os irmãos terem uma ideia, nós temos um filho de 10 meses, de 11 meses, mas há uma divisão ali de tarefa. Ambos também ajudam com o Thomas, que dá muito trabalho, né? Muito ativo. E há uma divisão. Há um reconhecimento, há uma orientação. Só que, quando meus pais, que não são cristãos, olham para as outras famílias, aí eles começam a comparar. É essa influência, meus irmãos, que nós devemos deixar para o mundo. Não é pegar as pessoas e determiná-las o que elas devem fazer, mas pelo exemplo, levá-las a refletir sobre o como elas vivem, o que elas fazem. Então, meus pais que estão com mais de 70 anos de idade, mesmo não sendo cristãos, fazem comparações. Não é que a minha mãe ou meu pai digam, olha, eu gosto mais desses netos do que daqueles, eu gosto mais do meu filho do que daquele, embora às vezes eles digam isso. Mas a questão é que há parâmetros de comparação, porque eles veem meus filhos se comportando de uma forma. Eles veem eu e a minha esposa se comportando de uma forma e os outros não. Há parâmetros. Então, o mundo tende a desconstruir os valores cristãos, a começar pela autoridade. Os pais não são mais autoridade, e sim os filhos. E quando isso adentra a família cristã, aí é muito problemático. Porque, amados, quando se fala a respeito da desconstrução da família, nós temos vários movimentos que se evidenciam em uma determinada magnitude, que diz que tipo de esfera aquele posicionamento quer alcançar, aquele movimento quer alcançar. A política, a educação, a ideologia de gênero, tudo isso é desconstruir a família cristã. E nós somos bombardeados dia a dia com essas problemáticas. Então você já deve ter visto pessoas, né, tem essa defensora, né, da ideologia de gênero e tudo aquilo que é contrário às Escrituras Sagradas, que ela ficou bastante conhecida pelo fato de ela dizer claramente, olha, nós trabalhamos pelo fim da família, é isso mesmo, nós queremos o fim da família. Aí,
Isso na esfera política. Quando chega na educação, as escolas não querem mais informar, querem educar. Mas as Escrituras têm algo a dizer sobre informação. Nas Escrituras Sagradas, toda informação visa formação. Então, quando Paulo instrui a igreja, ele está informando para formar o caráter, formar as atitudes, formar as percepções. Entretanto, informação e educação nas Escrituras estão muito próximas. Entretanto, quando nós levamos para a esfera secular, sem fazer aquela distinção sagrada e secular, mas só para você entender, quando nós levamos para a esfera secular, o que é que acontece? A escola ela não quer informar, ela quer educar. E quem educa, segundo as Escrituras Sagradas, é os pais, pela palavra de Deus. Quem educa os filhos são os pais. Princípios morais, princípios espirituais, princípios normativos, está na responsabilidade do pai e da mãe. Entretanto, a escola quer moldar a cultura. É por isso que eles querem, além de informar, educar. Meus irmãos, uma vez, quando o meu filho, acho que ele tinha 7 anos, ele estava em um colégio católico, aí o colégio era muito bom e ele estava lá, aí ele chegou para mim e disse, olha, papai, a professora quer que eu reze. Eu disse que não ia rezar não, porque toda vez que ele chegava no colégio, né, tinha aquela reza no início, antes das aulas, né, uma reza a Maria, e ele disse que não ia. Aí a professora estava querendo obrigar. Aí eu fui no colégio e disse, olha, nós somos cristãos protestantes. Então, eu gostaria que o meu filho fosse respeitado nisso. Não, paizinho, eu vou falar com a professora. Mas eu fui lá porque houve uma insistência por parte de uma professora lá, que era muito religiosa. Isso, meus irmãos, significa que a escola muitas das vezes quer ultrapassar a sua esfera, que é só informar. E nós devemos tomar muito cuidado, porque, primeiro, há questões políticas. Meus irmãos, a política ela é tão séria, que Marx ele já tinha deixado bem claro, olha, a família judaica cristã deve ser abolida, porque é um empecilho. A família cristã é composta por quem? Por burgueses, ricos, capitalistas. Então nós temos que acabar com a família judaica cristã. Aí ele foi para a esfera religiosa e trouxe várias declarações pejorativas aos cristãos. O cristianismo é o ópio do povo, entorpece as pessoas, emburrece as pessoas. Todo cristão é ignorante. Aí ele já estava defendendo o banimento da religião judaica cristã. Meus irmãos, da política foi para a educação. E a ideologia de gênero é mais uma faceta da política e educação que são contrárias a Deus. É por isso que é tão essencial você se voltar para as Escrituras Sagradas diariamente e preparar os seus filhos para este mundo de trevas, para que eles sejam sal e luz neste mundo, não o contrário, para que eles possam de fato desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para as suas vidas. Nesse sentido, eles desfrutam dessas bênçãos porque eles glorificam o Senhor. Então entenda que independente do contexto que você estiver vivenciando, independente das circunstâncias que você estiver enfrentando, o Senhor lhe chamou para glorificá-lo neste mundo. E no lar cristão, isso só será possível se você estiver bem com Deus. Se você não estiver bem com o Senhor, a família não vai estar bem. E, consecutivamente, a sua influência será limitada. O seu alcance no meio de uma cultura dessa, em termos de moldar, será muitas das vezes pífio, insignificante, que é o que está acontecendo hoje. Então, meus queridos, caminhando para a conclusão, que eu não quero me delongar muito nisso,
caminhando para a conclusão, as considerações finais que eu gostaria de trazer aqui para a minha vida e para a sua vida, é a respeito da família da aliança. É aquilo que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que o seu lar seja um altar ao Senhor, no sentido de que a meditação da palavra, a louvor ao Senhor, a questionamento bíblico, a curiosidade por parte dos mais novos em saber: papai, por que que nós oramos assim? Por que que nós estamos estudando as Escrituras? Que o seu lar reflita todas as implicações da família da aliança. E estar inserido em um contexto de aliança é entender que a nossa salvação é uma dádiva de Deus. E como salvos, nós não vivemos alheio à sua palavra. Pelo contrário, nós moldamos os nossos corações, nós moldamos as nossas percepções à luz das Escrituras Sagradas. E muitas das vezes recebemos até reorientações das Escrituras Sagradas, quando, sabendo o que é, corremos em erro. Sabemos que não deveríamos fazer, mas fazemos. Mas como cristãos remidos, nós voltamos a meditar nas Escrituras Sagradas e nos deixamos ser orientados por ela, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em tudo aquilo que Ele nos deu como mordomos dEle. Então, amados, quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não falou isso como um discurso vazio, como uma declaração sem sentido, sem significado. Ele entendia o que isso significava para ele e para a sua família. Significava preservação da família, significava crescimento espiritual da família, maturidade, firmeza. Significava uma vida repleta das bênçãos do Senhor, porque o Deus da aliança, que nos salvou incondicionalmente, exige de nós submissão à sua palavra. E quando nós não nos submetemos às Escrituras Sagradas, o que haverá é morte, o que haverá é desastre. Então, vejam, meus irmãos, como a nação de Israel pereceu. Quando Balaão foi contratado para amaldiçoar a nação, o Senhor preservou a nação. Só que Balaão, ele se utilizou de uma outra técnica. Rapaz, vamos fazer o seguinte: vamos casar as nossas filhas com os filhos deles. Nesse sentido, nós vamos fomentar uma falsa doutrina em seus corações, em suas vidas. Isso foi a ruína da nação de Israel. É por isso que mais lá na frente, Balaão é morto, porque levou a nação de Israel a pecar. Entretanto, veja como o Senhor preservou a nação quando eles estavam inseridos em uma submissão ao Deus da aliança. Mas a partir do momento que eles deram ouvidos, contrariando as Escrituras Sagradas, aquilo ali foi a ruína deles. Então, meu irmão, minha irmã, que a sua família glorifique o Senhor em tudo aquilo que estiver fazendo. Nesse sentido, certamente haverá harmonia, haverá unidade, haverá alegria, haverá objetivos traçados e alcançados, não para que haja ali um deleitar-se de forma soberba, mas para a glória do Senhor. Objetivos alcançados a fim de glorificar a Deus, não a parte dele. Então, que a sua família esteja inserida nesse contexto de aliança, para que você possa enfrentar todos os desafios que o seu filho há de se deparar e que você tem se deparado. Pois, meus irmãos, a desconstrução da família começou a partir do século XVII e só tem piorado, e certamente daqui para frente será assim. Então, que o Senhor lhe fortaleça e que a sua família possa desfrutar da realidade dessa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar algo? Fica à vontade. Não tendo, abraço a todos.
Amados, vamos ficar de pé, chamar o pastor Ian, que ele possa orar, encerrando e dando a bênção apostólica. Em seguida, o Lázaro vai dar alguns avisos. Meus irmãos, gostaríamos de agradecer ao pastor, em nome do presbitério, da igreja, que Deus abençoe a vida do senhor ricamente, sua família. E muito obrigado pela palavra edificante acerca da importância da família nos nossos dias, Oremos ao nosso Deus, irmãos. Coloque a sua família nessa oração, Presente a sua vida, a sua família. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, te exaltamos, Senhor, por essa noite, pelo que ouvimos aqui, ó Deus, acerca da nossa responsabilidade. Falo a Deus aqui como pai de família, acerca da nossa responsabilidade como líderes, ó Deus, como representantes pactuais da nossa família, da nossa casa, Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus, por esse privilégio, mas ao mesmo tempo responsabilidade. Não somos capazes, ó Deus, de cumprir a nossa função como o Senhor requer, sem a ajuda do Senhor, sem o Teu santo auxílio, ó Pai. Da mesma forma, as nossas irmãs, as auxiliadoras idôneas, ó Deus, só podem, ó Pai, ser chamadas de mulheres virtuosas com o poder do Senhor, com a Tua orientação divina, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos na nossa fraqueza, ó Deus, nos momentos em que precisamos do Teu auxílio, ó Pai, que a cada dia possamos nos arrepender dos pecados que praticamos dentro do âmbito familiar, ó Deus, ao negligenciarmos a nossa responsabilidade, como foi pregado aqui, ó Deus, os meios de graça, ao não nos valermos, ó Deus, dos exercícios espirituais, a negligência com relação ao culto doméstico, com relação à vida devocional, Pai, que o Senhor possa orientar cada família aqui nesse sentido, ó Deus, de maneira que essa família, essa igreja seja composta de famílias tementes a Ti. Que, ó Deus, aquela decisão, ó Deus, de liderança de Josué, seja essa noite tomada aqui nesse meio, ó Deus, nesse lugar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, nos auxilie, abençoe cada família aqui representada, ó Pai. Se há algum parente, algum membro de família que está afastado dos Teus caminhos ou que não reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, que o Senhor traga arrependimento genuíno, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa incomodar o coração, Deus. Ó Pai, que o Senhor direcione a família de maneira que a pessoa seja constrangida através do exemplo familiar, através da mensagem de Cristo sempre anunciada por meio desta casa, ó Deus, dessa família. Ó Pai, tem misericórdia do pai e da mãe que constantemente ora pela conversão do seu filho. Ó Deus, tem misericórdia, Deus, dos filhos que oram pela conversão dos seus pais, as esposas, conversão dos seus maridos. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E permite, ó Deus, vivenciarmos, experienciarmos da Tua parte, Deus, um agir sobrenatural, trazendo transformação e regeneração às vidas dos lares que aqui estão representados, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, especialmente as famílias aqui presentes. É assim que a gente ora, em nome de Jesus.